Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cultivando Prosa, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosado, sou jornalista e vou trazer para vocês novidades do setor, dicas de cultivo e muito mais. Hoje a gente fala de um tema importantíssimo, que é a participação da mulher no agronegócio brasileiro. Para isso, eu trouxe aqui Maiara Tedesco, especialista em desenvolvimento de mercado, e a Atena Milani, coordenadora de diversidade e recrutamento e seleção da Iara. Olá, meninas, tudo bem? Sejam Olá, oi, bem-vindas. obrigada. Obrigado pela participação, viu? Vamos lá falar desse tema que é super importante para o agronegócio. Primeiro, eu trouxe aqui uma pesquisa, né, da Embrapa que apontou que cerca de 50% das propriedades rurais brasileiras já são geridas por mulheres, gerenciadas por mulheres, né? Os eventos como o Congresso Mulheres no Agro, né, que é um congresso que tem crescido muito a cada ano, vem confirmando essa tendência da participação feminina no agronegócio. Eu queria ouvir um pouco de vocês, qual a opinião de vocês sobre essa participação da mulher nesse mercado. Olha, é bem importante a gente falar desse tema, porque mesmo tendo esse crescimento nas proprietárias, nas herdeiras, nas gestoras das propriedades rurais, a gente ainda sente que existe uma resistência no mercado a ter profissionais agrônomas trabalhando tecnicamente nesse aspecto. Então, é muito importante que a gente continue falando, que a gente continue tendo esses momentos em que a gente discute esse tema, que a gente vá produzindo uma nova cultura dentro desse mercado, que é um mercado ainda muito dominado pelos homens, né? Ainda não é tão convidativo para as mulheres, do modo geral. Eu acho que a gente já deu passos muito grandes, né? Por exemplo, quando eu fiz vestibular vários anos atrás, né? O número de mulheres inscritas, tanto inscritas quanto cursando a faculdade de agronomia, era muito menor comparado com o número que tem hoje, né? E antigamente as mulheres, elas entravam na faculdade, formavam e ou elas partiam para a docência, né? Que eram cargos que existiam mulheres, né, nessa área. Então partiam para dar aula, para docência ou iam para a área de pesquisa. Dificilmente a gente via mulheres atuando com vendas, com consultoria rural. E hoje a gente já enxerga tanto as mulheres na propriedade rural, mulheres tendo uma participação em um maior número nas empresas, e também mulheres consolidadas aí de sucesso na parte de pesquisa, de recomendação, fazendo o seu nome em cada uma das regiões, né? E uma coisa importante até que você trouxe, Mayara, é justamente essa questão que a gente tem uma tendência, né, a achar que quando a gente fala de mulher no agro, a gente pensa na dona da propriedade ou em quem gerencia a propriedade rural. Mas a mulher dentro do agro, ela está numa série de outras funções, como você disse, na docência, na pesquisa, né, em outros trabalhos que apoiam o agronegócio, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a visão de vocês desse escopo que é muito maior do que a gente imagina para a mulher participar dentro do agronegócio. Sim, sim. E uma coisa interessante que ela falou da universidade, hoje, como recrutamento e seleção, né, dentro desse escopo, a gente enxerga que hoje a gente tem também mais ou menos a metade de mulheres nos cursos de agronomia. Hoje esse número também já cresceu. Então, esse escopo também já aumentou. Então, a gente vai ter mulheres na pesquisa, a gente vai ter mulheres donas de fazenda, a gente vai ter mulheres que não são herdeiras e que estão no agro. Então, assim, as mulheres elas estão começando a tomar mais espaço. Então, tem sim, na docência hoje, tem na pesquisa, mas a gente também está conseguindo trazer mais mulheres especialistas, técnicas e comercial. E como mudou muito o agronegócio também, né? Porque antigamente a gente via o agro como um negócio mais bruto, um trabalho mais braçal, que exigia uma força física, né? Hoje a gente tem máquinas que fazem praticamente tudo, desde que muito bem operadas, e mulheres estando capacitadas para operar uma colheitadeira, uma plantadeira, para regular uma máquina. E mulheres empreendedoras, por exemplo, o próprio negócio de drones, né, na agricultura, pulverização com drones. Está crescendo muito e algumas mulheres empreendendo, inclusive dando cursos e fazendo a pilotagem desse maquinário para fazer aplicações. E eu acho que, olha,
tá ali, tanto de mulheres quanto homens. Eu acho que esse número tá bem parecido, assim, nessas áreas, principalmente com inovação e tecnologia, sabe? Então a mulherada tá na vanguarda e eu acho que tentando se capacitar bastante para Sim. fazer essa parte. E é legal porque eu acho que vocês duas trazem dois universos bem diferentes, né? Eu Sim. acho que você traz a questão mesmo do recrutamento e da seleção, ou seja, você tá ali analisando esse mercado e você tá vivendo esse mercado, né? Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal até, Mayara, é você contar um pouco pra gente em que ano você começou profissionalmente. Profissionalmente. Eu finalizei a universidade em 2013, mas eu venho de uma família que não tem nada a ver com agronegócio. Meu pai é massoterapeuta, minha mãe é nutricionista. Ou seja, E o meu sonho era completamente fazer distintas. agronomia, totalmente aleatório, assim, né? O sonho era fazer agronomia, eu já sabia desde o primeiro ano do ensino médio. E quando eu fui fazer faculdade, o meu pai disse, ó, Mayara, saiba que você vai colher o que você está semeando. Ele sempre me dizia essa frase. Literalmente, né, Mayara? E aí, como eu não tinha esse fundo, essa base do agronegócio, eu já fui fazer estágio desde o início. Entrei na universidade, cursando, e no período inverso já procurando fazer estágio, me capacitar. E aí eu saí formada da faculdade e já ingressei ali em 2013 numa outra multinacional, trabalhando com a parte de sementes, né, milho e soja. E era muito diferente, porque eu cheguei na região, eu era a única menina do time. Da minha turma, por exemplo, de universidade, de 50 pessoas que entraram, 7 eram mulheres, e dessas 7 que entraram, somente 4 formaram na mesma turma. Então, um número bem reduzido. Olha que legal. O funil vai... Não, e olha que legal que você já trouxe que essa realidade já está mudando. Já mudou. Né? Olha que bastante. legal. Só para você ter ideia, a gente trabalhou ano passado para aumentar o número de mulheres na área comercial, aumentar assim significativamente. Nós conseguimos fechar o ano com 50% das contratações serem mulheres. Então, a gente conseguiu sair de 20% para 50%, buscando mulheres em todas as regiões, não só nas regiões mais metropolitanas ou mais populosas, Sim. mas nas regiões mais remotas também. Então, a gente vem trazendo cada vez mais mulheres. E eu queria até complementar uma coisa, Mayara, do que você estava dizendo aí, que acho que tem a ver com o que você vai completar. Você falou assim, quando eu entrei eram só 7 meninas, né, na minha turma, que você falou eram 7 meninas. Isso fez com que você tivesse uma outra postura durante a universidade, assim, de ter que mostrar mais garra, mais força, de ter que se entregar mais pro estudo? Eu acho que na faculdade, sim, de certa forma, das mulheres estarem presentes, mas a gente não sentia tanto isso. Eu acho que talvez pela própria mentalidade, um pouco mais jovem, não pensava nisso naquela época. Mas no meu primeiro emprego, sim. Então, aquela vontade, aquela urgência de mostrar que eu estava vindo para desempenhar um bom papel, né? Era algo que eu sentia muito, assim. E por várias vezes, quando as coisas não davam certo, porque obviamente o mundo não é feito só de flores, Sim. né? Quando as coisas não davam certo, vinha aquela pergunta assim, pô, será que eu escolhi a profissão correta? Será que eu deveria estar aqui, sabe? Será que não me precipitei? Mas não, eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que aprender com os nossos erros. Eu acho que resiliência é uma palavra maravilhosa, né? A árvore se dobra, mas ela tem a capacidade de voltar aí à sua característica original. Então, as mulheres do agro, elas têm que ser muito resilientes, assim, de passar por dificuldades e encarar. E agora eu vou até usar esse gancho para puxar aqui a experiência da Athena numa questão de equidade, né? E eu acho que é legal a gente explicar um pouco esse conceito, porque eu acho que isso esbarra na equidade. Estou errado, Sim, Athena? Não Explica tá para a gente um pouco o que é essa equidade, né, que a gente busca tanto no mercado de trabalho. Pois é. A gente fala muito de equidade como igualdade. Na verdade, não é. A equidade ela tem como base você propiciar para que as pessoas deem aquilo que elas podem dar dentro de um contexto. Ou seja, as pessoas precisam ter espaço para se manifestar com segurança psicológica dentro do espaço onde elas estão. Então, dar a oportunidade das pessoas, especialmente nesse caso as mulheres, praticarem aquilo que é possível para elas naquele momento, seja uma pessoa recém-formada, ou seja uma pessoa que já tem experiência, para que elas possam
usar aquilo que elas têm para poder dar o resultado esperado. E eu acho que um pouco disso que você está trazendo, né, é que a mulher passa, de modo geral, na sociedade, não só as agrônomas, mas de modo geral, que essa síndrome da impostora mesmo, né? Putz, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou Será dando que eu tô, tudo que eu que eu podia? posso estar aqui? Será que esse é meu lugar? Né? Então tem todo um questionamento mesmo em relação à possibilidade de estar ali, né? Aquele lugar ser o lugar dela. Você sentia isso, Maiara, um pouco? Assim, Muito. quando você foi pro campo, você falou, ai meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Muito. Não Principalmente que no você, início. não que você duvidasse de você, Sim. né, da sua vocação. Mas Mas, às vezes duvida. então, mas aí eu acho que quando você se chocou com a realidade, aconteceu isso. Aconteceu, principalmente no início. Eu acho que quando a gente chega numa região nova, está desempenhando um papel novo, as pessoas obviamente vão querer testar o profissional. E infelizmente as mulheres elas são muito mais testadas do que os homens. Ou seja, são testadas com muito mais rigor, né, Exato. Com Atena? certeza, a barra vai A lá barra em vai lá cima. em cima. Sim. E acontecia bastante no início, por exemplo, a Maiara faz uma recomendação agronômica pensando em nutrição, que é o nosso negócio aqui. E ela no campo fazia recomendação, falava para o produtor, aqui é um sintoma de deficiência, assim, assim, assado, recomendo tal produto, pode fazer a aplicação. Do produtor pegar o telefone e ligar para o agrônomo da cooperativa ou do canal para ter certeza que eu falei estava certo. E a gente até estava comentando antes como o jogo mudou, né? O jogo virou. Porque hoje, por exemplo, eu saí do Rio Grande do Sul, eu tenho um pouco mais de 7 anos de Ara, né? Saí do Rio Grande do Sul no ano passado, mudei para São Paulo para seguir uma outra regional, né? Hoje você está Hoje eu tô alocada em alocada Ribeirão Preto. Isso. Eu saí do Rio Grande do Sul e eu recebo várias ligações de produtores me falando, Maiara, um agrônomo veio aqui, fez uma recomendação, eu queria saber se está correto e eu vou aplicar tal e tal produto. Posso misturar? Posso ir com segurança? É isso que você recomenda? Então, assim, quando isso acontece, é uma alegria, sabe? É uma alegria gigantesca, assim. Mas no início eu senti muito essa dificuldade, essas provações, esses testes, assim, e às vezes nem só por produtores rurais, às vezes, inclusive, dentro da empresa, de ter, assim, um conceito formado, talvez pela idade, ou muitas vezes por ser mulher, sabe? Mas eu vejo isso menos hoje. Mas eu Que encarei bom, bastante. que bom que diminuiu, né? Mas ainda tem. Existe. Ainda tem. Existe. Né? Mas que bom que estamos no caminho de diminuir, não é? Ainda bem, né? E aí, eu queria até saber, Atena, assim, por exemplo, falando de modo geral, né? Não especificamente só do campo, quais as principais dificuldades que as mulheres hoje enfrentam no mercado de trabalho? Começando pela questão da síndrome da impostora mesmo. Acho que é um conceito que a maior parte das pessoas já conhece, aquela sensação de que você não está apto e alguém vai descobrir. Isso é uma sensação. É uma sensação assim como se, eu não sei fazer o trabalho. Alguém vai Eu não descobrir sou que esse boa o aqui não é o meu suficiente. lugar, eu não sou suficientemente boa. Essa é uma das questões que, na verdade, ela atinge todas as pessoas, mas as mulheres em especial, por conta de toda a estrutura social que a gente tem. Principalmente quando elas ocupam lugares que são tipicamente masculinos, né? Aí isso acho que dobra, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem as questões da maternidade, que também são questões que limitam, né, o acesso das mulheres, que limitam a possibilidade de crescimento, que limitam as possibilidades de estar, né, nos lugares que eram considerados masculinos. E você tem todas as outras questões estruturais da sociedade, como a predominância de homens nesse determinado espaço de poder, que é o campo, na verdade. A gente ainda vem trazendo da história, né, do Brasil, toda essa questão de espaço das mulheres, as mulheres sempre na retaguarda, as mulheres cuidando do entorno e não sendo protagonistas do trabalho. Né? Eu acho que tem uma série de questões que ainda precisam ser muito discutidas. E aí tem o fato de que as próprias mulheres muitas vezes não se colocam numa posição de protagonismo porque elas não acreditam nessa posição. Então, muitas vezes a gente tem que dar uma E porque às vezes também forçadinha. lhes é negada Com essa certeza. posição. Né? E aí não tem a força, né, de fazer com que aquele espaço se abra.
E é uma das coisas que a gente vem falando bastante, né? Não, a gente precisa ter vagas afirmativas, a gente precisa abrir espaços afirmativos dentro da organização para que a gente tenha mulheres dentro da organização. Isso já é provado estatisticamente que as empresas que têm menos mulheres têm menos encarreiramento de mulheres, têm menos mulheres em papéis de liderança e de protagonismo. Então, é um efeito dominó. É um efeito dominó, porque eu olho para cima, é o tal do teto de vidro, eu olho para cima, eu não vejo ninguém, eu não consigo subir, eu fico com menos possibilidade de carreiramento. Sim. Vou usar um gancho do que você falou aí do protagonismo, né, dessas mulheres que têm que assumir esse protagonismo. Mayara, você que hoje já é protagonista, né, já assumiu aí o seu protagonismo. Você hoje acha que as novas gerações elas estão mais preparadas no campo para aceitar a atuação feminina? Para aceitar essa mulher como protagonista? Por exemplo, hoje você visita lavoura, lá, né? Terra, diretamente na terra, né? Pé no chão. Botina no chão. Botina no chão. Então, assim, você sente que mudou? Mudou. Mas vou te falar uma coisa que pode parecer estranho, tá? Mudou, em parte, por conta do que vem sendo falado, dessa conscientização, de trazer os assuntos difíceis para a mesa, né? Uma parte por isso. E, em parte, também, porque hoje em dia é feio você não aceitar uma mulher atendendo a sua lavoura. Não querem propagar um preconceito, isso, não talvez, querem né? aparentar um preconceito. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que as pessoas não querem aparentar um preconceito. Então, se chega uma mulher para atender na propriedade, muitas vezes a pessoa não vai reclamar na hora ou não vai fazer cara feia. Mas pode ser que ela pegue o telefone para perguntar se a recomendação que a menina fez está certa. Mas a gente está caminhando para um mundo melhor com relação à equidade, você sente que as meninas hoje, até no campo, com quem você tem contato, né, elas estão mais protagonistas da própria história, assim, no trabalho? Estão mais protagonistas. Eu acho que as mulheres entenderam que o lugar que elas quiserem estar, elas podem estar, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quiser seguir para a docência, se ela quiser seguir para o campo. Então, acho que as mulheres entenderam que elas podem ser protagonistas. Eu acho que a gente tem que perder um pouco essa síndrome da impostora, né? Eu converso com algumas amigas, inclusive, e às vezes, por exemplo, abrir uma vaga, né? Às vezes as meninas não se candidatam porque acham que ainda não estão preparadas para essa vaga, e vai um homem que é, às vezes, infinitamente incapaz, né? Ou menos preparado e candidata para a vaga porque ele tem a coragem, sabe? Sim. Então, eu acho que nós precisamos mudar esse sentimento, mas eu acho que a sociedade também precisa entender um pouco mais de que as mulheres irão estar presentes, né, e cada vez mais ativas e protagonistas no agronegócio. Agora eu vou pegar um gancho para Atena aqui. Quando você falou desse caso, engraçado isso que você falou, né? Que você falou assim, às vezes vai um homem lá e se candidata, que às vezes é menos preparado, e a menina, que é mais preparada, não se candidata. A mulher acaba não se candidatando, né? Atena, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, sim, né? Do empoderar, do protagonismo, sim, né? Essa mulher hoje, ela ainda sofre muito com essa questão de achar que ela não pode, que aquele lugar não é dela. Sim, nossa, demais, demais. A gente tem tido algumas oportunidades de falar com as mulheres nesse sentido, porque está embutido nesse conceito, o conceito da meritocracia. Eu só valho enquanto eu produzo, eu só valho enquanto eu dou resultado. Só que para chegar nesse resultado, a gente vai voltar no conceito de equidade. Qual é a condição que o meu ambiente me dá para que eu possa ter o resultado esperado, né? Então, muitas vezes, a mulher ela se coloca nessa posição de eu não posso me candidatar porque eu não sou 100% apta, eu não estou 100% preparada. E ela está, às vezes, muito mais preparada. Isso, estatisticamente, também a gente tem no mercado, né? Assim, muitas mulheres não se aplicam, sabe? Mesmo tendo toda a preparação, não se aplicam para uma posição, enquanto que os homens
tem 70% da capacitação e eles se aplicam e está tudo bem, e não tem nenhum problema. A gente percebe isso acontecer, a gente trabalha muito essa questão de eu não posso me aplicar, e a gente trabalha muito a questão da meritocracia. Como é que eu me proponho a quebrar esse ciclo de meritocracia e me apresentar, né? Vamos falar de meritocracia. Vamos Mulheres, notoriamente, demoram mais tempo para ascender na carreira. E, inclusive, muitas mulheres que ocupam o mesmo lugar que um homem acabam ganhando menos do que eles. Né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando da meritocracia. Né? É a importância da gente. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas tá dando chance porque é mulher. Né? Mas por que isso é importante? Explica um pouco pra gente. Explico. Na verdade, a gente está tendo que convencer as mulheres de que, de fato, elas precisam romper com esse ciclo de falta de empoderamento. Primeiro, porque elas têm muito mais, as mulheres normalmente têm muito mais anos de estudos do que os homens. As mulheres têm muito mais preparo acadêmico do que os homens. Só que tem um outro porém. As mulheres têm uma tendência a não negociar salário tão bem quanto os homens. Elas não são tão assertivas na negociação de salário. Isso também impacta na hora de concorrer a uma posição. E tudo isso junto vai trazendo uma dificuldade muito grande das mulheres se recolocarem no que diz respeito a posições mais complexas ou mais importantes dentro das organizações, ainda que seja na própria organização. Então, a gente tem que estimular, mesmo internamente aqui na Yara, a gente tem que estimular muito as mulheres a se aplicarem a posições mais complexas ou mais importantes. E agora eu quero falar de diversidade. Né? A gente, falando de diversidade como um todo, né, existe uma série de pesquisas, né, dá para jogar um Google aí, vai vir uma série de pesquisas que mostram que times mais diversos, né, inclusive nessa questão, nesse balanço homem-mulher, acabam ganhando em criatividade, inovação, produtividade. Eu quero saber de vocês duas. Vocês concordam com isso na vivência de vocês? Vocês experimentam isso? De repente você, Mayara, lá no campo, você percebe que um time misto, que tem meninos e meninas, né, acaba sendo mais leve, mais fácil de trabalhar, mais criativo, mais produtivo? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que eu posso até deixar para a Tena falar um pouco mais sobre a diversidade em si, mas eu queria trazer um ponto específico, que é a diversidade de pensamento e o modo diferente de realizar as ações. Quando a gente tem um time de pessoas exatamente iguais, é óbvio que aquele time vai cumprir as atividades que precisam ser feitas da mesma maneira. Não vai ter alguém pensando diferente, alguém com uma ideia inovadora, tentando fazer de uma forma diferente. É o por onde, né? Fazer por onde. Então, a diversidade, além de diversidade, pensando em homens, mulheres, diversidade racial, acho que a gente ter pessoas pensando diferente faz toda a diferença na hora que a gente vai montar um time. Quanto mais diverso for, quanto mais diferente essas pessoas pensarem, mais formas a gente tem de encontrar o caminho para chegar na solução que a gente precisa. Sim. É isso mesmo? Eu só vou colocar um pontinho nessa situação. Sem dúvida, um time diverso em quaisquer que sejam os marcadores da diversidade, ele é um time mais potente, mais criativo, desde que esse time consiga construir a confiança. Sim. E tem a segurança psicológica para ser quem são. A importância do líder aí. Ó. A importância do líder. Se o líder não for um líder inclusivo, ele não conseguir criar esse ambiente de segurança psicológica, naturalmente e potencialmente, o que vai acontecer é que essas pessoas não vão conseguir se organizar para fazer esse time ser realmente um time criativo, inovador, produtivo. Então, é importante que o líder tenha essa visão de cultivar um relacionamento positivo e criar um ambiente psicologicamente seguro para que essas pessoas possam se manifestar com as suas diversidades. Senão você vai criar mais conflito do que produtividade. Sim. Então tem um papel muito forte do líder aí.
Eu acho que é legal a gente tentar imaginar um time, né? Um time pequenininho, qualquer time que seja, como uma máquina, né? Formada por várias peças, várias engrenagens de tamanhos e formas diferentes. Só que cada um tem que saber exatamente qual papel ou para qual lado girar, né? A engrenagem. Sim, Se não sim. sabe como funciona, certamente essa máquina vai dar problema ali na frente. Eu compararia mais com o corpo humano, né? Onde cada órgão é diferente, mas tem o seu Seu papel. papel e tem o seu impacto no funcionamento do corpo, né? Sim. E falando sobre lideranças, que aliás é um tema super atual. Hoje em dia a gente ouve por aí todo mundo falando sobre liderança, né? E liderança realmente é importante para fazer com que as coisas funcionem bem dentro de um time, né? E até dentro de uma organização. Eu queria saber um pouco como que vocês acreditam que é possível trabalhar os gestores para que eles atuem de um modo efetivo para uma cultura organizacional positiva e inclusiva, para homens e mulheres, enfim, para todos. O que vocês acham que precisa ter para esse líder propagar isso? Primeiro, ele precisa ter consciência dos seus próprios vieses, né? Dos seus próprios preconceitos. Isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando bastante na Yara. Fazer com que o líder entenda quais são os seus preconceitos, como ele está lidando com aquilo, como ele vai lidar com seus vieses na hora de pegar 2 currículos e comparar, né? Além disso, dar consciência. Então, o líder também precisa ter um momento em que ele vai adquirir a consciência de como é que essa diversidade vai ser positiva dentro da área dele e como ele, como líder, pode ser um líder mais inclusivo, pode gerar essa segurança psicológica que a gente estava falando. Eu acho que é legal também que o líder ele seja próximo do seu time, né? O líder seja próximo dos seus liderados. Comunicação, né? Comunicação, eu acho que a transparência, sabe? Ó, eu te ouço, eu posso não estar vivendo a sua dor, mas eu escuto e tentar entender o que cada uma dessas pessoas tá vivendo, sabe? Acho que isso é extremamente importante. Você sabe que você trouxe até uma coisa interessante, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do nosso bate-papo, do nosso podcast, e você trouxe uma questão que tem um grupo, né, hoje de mulheres da Yara que se apoiam, né? Isso. Queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Que elas contam um pouco e se apoiam, dividem experiências, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que é a tal da sororidade, né? Mulheres apoiando mulheres. A gente tem um grupo, é um projeto que surgiu da Yara International, que chama Mulheres na Agronomia, né? Women in Agronomy. E esse projeto surgiu com o propósito de empoderamento, de capacitação, de apoio feminino, para tentar fazer com que as mulheres que estavam ali naquele primeiro grupo e agora nessas outras turmas que já tiveram, né? Todo ano a gente está tendo turma nova, de que elas se apoiem, que elas compartilhem os problemas, que a gente compartilhe ideias e maneiras de realizar algumas ações para que todas possam crescer. E pode ser que o que eu já tenha vivido, alguém esteja vivendo hoje. Eu já fui ATC, eu já fui CTC, estou há alguns anos como especialista. Então, eu já passei por posições que algumas colegas que são recém-formadas ou que estão vindo trabalhar na Yara agora, que elas vão viver a dificuldade de fazer um dia de campo, a dificuldade de implantar uma lavoura demonstrativa, e tá tudo bem falar em algum momento, gente, eu não estou conseguindo desempenhar aqui, eu preciso de ajuda. Eu acho que é extremamente importante que a gente peça ajuda quando a gente não está conseguindo fazer alguma coisa. E a ideia desse grupo foi justamente essa, compartilhar informações, trocar ideias, conversar um pouco mais sobre vieses, sobre microagressões, sobre essa questão da síndrome da impostora, né? E esse projeto está aí, todo ano a gente tem uma turma nova formando, tanto com mentores e mentoradas, né? E a gente está tendo a participação, inclusive, de mentores homens, né? Que estão participando como mentores. E algumas pessoas, alguns homens, inclusive, trabalhando com a mentoria reversa, né? Tentando entender um pouquinho mais como funciona esse mundo de mulheres no agro, entender como eles podem ajudar ou, pelo menos, tirar ou baixar um pouquinho essa barreira, esse viés, assim, de preconceito, né? E eu acho que isso tá muito ligado a um tema que eu acho que a Athena acho que trabalha isso incansavelmente, que é a tal da empatia, né? Sem dúvida. A gente precisa trabalhar mais essa empatia, né? E essa questão da empatia, ela é muito
difícil de você estabelecer na realidade, porque Ela é difícil de concretizar, né? Exato. É impossível um homem branco, cis, entender como é o universo de uma mulher. É impossível, não tem como. Ele pode se solidarizar e ser um bom aliado, entendendo quais são seus vieses, como é que ele pode abrir esses caminhos, como é que ele pode criar uma situação em que a mulher consiga se colocar de uma forma confortável e consiga crescer na carreira, porque ele nunca vai estar naquele lugar. Então, a empatia, ela está ligada muito mais a como eu proporciono essa oportunidade do que essa questão de se colocar no lugar. Não existe isso, nunca vai conseguir se colocar. Então, a empatia é muito mais assim, ó, eu sei que existem essas limitações, que existe esse preconceito, eu sei que eu tenho vieses e preconceitos, e eu tenho que, como eu lido com isso, para oportunizar os espaços que essas mulheres precisam ocupar. E uma coisa interessante, até eu acho que a Maiara é um grande exemplo disso, porque eu acho que a Maiara, você acabou de falar, né, que você passou por várias áreas, né, dentro da Yara. Você também serve um pouco como um exemplo, né, para essas meninas, né, de tipo delas se Sim. espelharem mesmo e falarem, olha que legal, ela tá lá, né? Você é uma representatividade, né, Sim. para essas meninas e deve ser uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que sim. Eu converso muito com as meninas no campo, a gente troca muita ideia, assim, compartilha muito do que tá vivendo. E eu te confesso para vocês dois, na verdade, que nada me assustou tanto quanto a maternidade. Porque mudar de cargo é um desafio gigantesco. Mas quando a gente assume uma jornada dupla e uma dupla responsabilidade, eu queria muito ser mãe. Muito. A Amanda foi planejada, a Amanda é minha filha, tem 2 anos e meio. Eu queria muito ser mãe, era um sonho na minha vida. E a partir do momento que eu engravidei e que a Amanda chegou, eu disse, gente, e agora? Será que eu vou ser uma boa mãe ou será que eu vou ser uma boa engenheira agrônoma? Será que eu consigo fazer os dois? E aí tá aí a vida para provar que dá para fazer as duas coisas muito bem feitas, né? Às vezes a gente perde uma noitezinha de sono. Não são coisas excludentes, Não né? são Não são. excludentes. Não. E eu acho que isso passa na cabeça de muita gente. Já conversei com várias meninas e elas dizem, Maiara, como tu consegue? Tem dias que, honestamente, eu não sei como eu consigo, mas a gente dá conta, né, Sim. Atena? É uma questão interessante essa, porque a gente como mulher, eu tenho 3 filhas, um neto, e eu vejo a minha filha também, que é profissional, é engenheira de software, tem uma carreira e tudo mais, o quanto a gente, mulher, se desdobra muito mais para atender essas necessidades da maternidade, né? Então, a carga acaba ficando mais com a mulher. E aquela questão de super mulher, de ter que dar conta de tudo, ela também é um daqueles empecilhos que a gente estava falando agora há pouco. Ela também impacta no desenvolvimento da carreira, também impacta na qualidade de vida da mulher. Esses papéis sociais, muitos né, papéis ao mesmo tempo vão automaticamente impactar o trabalho. Sem né? dúvida. E não precisa, a prova está aqui, né? Não Sim. precisa. A gente dá conta de tudo, né? Assim, no final a mulher acaba dando conta de tudo, né? É um pouco mãe, é um pouco profissional e tá tudo certo. Vamos Tem seguir dias que um vai melhor que o outro, né? Tem dias que é tem muito que boa sim. mãe, tem dias que é ótima engenheira agrônoma, mas no fim das contas a balança tá positiva. boa, tá Tem que diminuir positiva. um pouco a cobrança, né? Tem A que gente diminuir- precisa tem que diminuir um pouco a cobrança. As mulheres se cobrando. Porque as mulheres se cobram ser uma ótima engenheira, uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima filha e todos os outros papéis que estão em volta, né? Então tem uma cobrança muito alta. Existe até um movimento de mulheres que simplesmente não querem mais esses papéis todos, de exaustão mesmo. Mulheres falando da exaustão de assumir todos esses papéis. É importante a gente também ter em mente isso. Não, você não precisa ser o tempo todo boa em tudo. Você pode falhar, você pode não ser, você pode chorar, você pode ser fraca em algum momento. Né? Acho que isso também é bem verdade. importante. E aí, uma coisa que eu queria saber é assim, a gente falou aqui dos líderes, né? E dessa questão da liderança. Como que hoje, Atena,
primeiro seria como que hoje a Yara trabalha o treinamento desses líderes para ter essa liderança. Uhum. E qual que você acha que é o papel de treinar esse líder? Qual que é a importância de treinar esse líder para que ele seja verdadeiramente inclusivo? Né? Sim. A gente tem vários aspectos nesse sentido. E dentro da Yara a gente tem várias iniciativas também que apoiam isso. Em relação aos aspectos, você tem a questão do líder que está contratando. Então, a gente tem que trabalhar esse líder para que ele também consiga enxergar de uma forma menos enviesada as pessoas que ele vai trazer. Porque a gente já tem essa questão de, não, eu vou ter que baixar a régua para trazer mulher? Não, não precisa. A gente tem mulheres competentes e homens competentes. A gente não precisa baixar a régua. Mas a gente tem que fazer... As iniciativas que a gente tem, elas têm que proporcionar para esse líder que ele consiga entender isso, ele consiga trazer para a sua equipe pessoas capacitadas e que ele consiga criar pipeline para aquelas mulheres que entraram em cargos menos complexos para que elas possam ascender na carreira, ou horizontalmente ou verticalmente, mas que eles criem oportunidades para que essas mulheres avancem na carreira. E a gente tem algumas iniciativas. O Women in Agronomy é uma das iniciativas, que é uma iniciativa global, e localmente a gente tem alguns treinamentos, algumas formas de chegar nas lideranças. Uma delas a gente chamou de Dilemas da Liderança Inclusiva, que é um momento em que a gente usa os dilemas que os próprios líderes trazem e trabalha com esses dilemas, discute, conversa e coloca um pouco de teoria na história, né? Faz, como a gente chama, o letramento desses líderes, para que eles também consigam adquirir um pouco do conhecimento, e esse conhecimento vai, de alguma forma, fazer com que eles também repensem o comportamento deles. Mas, de qualquer modo, isso é uma mudança cultural. Trabalhar esses temas é um impacto cultural muito grande. E cultura a gente sabe que não muda do dia para a noite. Demora. Tem sentido essa mudança cultural, Tem muito Mayara? sentido. E você tem sentido no campo também? Sim, tenho sentido no campo. E aconteceu, acho que até quando a gente pensou em vir aqui, né, para falar sobre isso, uma coisa que eu lembro, assim, que eu escutei várias vezes foi: Mayara, agora você tem uma chance de ser promovida, porque a Yara está investindo muito em promover mulheres, em contratar mulheres. Agora vai abrir uma vaga e tu pode te candidatar, porque a Yara está precisando de mulheres na liderança, né? E aí é aquela dorzinha, né, que a gente sente, o pessoal tá imaginando que já que precisa de líderes, agora eu vou, sabe? E não é bem isso que as mulheres querem sentir, elas querem sentir que elas estão lá porque elas merecem estar lá, realmente. E porque não é isso, né? Não me corrija, não, né? Não é. Não é isso. Não é. Se você tá como líder, é porque você conquistou pela competência, Exato. né? Não porque você é mulher ou homem, enfim, né? O ideal seria esse, né? Sim, o ideal seria, mas às vezes a gente tem que abrir espaço para que as mulheres possam chegar nos lugares. Não é simplesmente a gente desejar que as mulheres tenham competência para chegar nos lugares. Competência elas têm. Elas não têm, muitas vezes, o espaço. Esse espaço é fechado mesmo. Em função de todos os vieses, de toda a questão estrutural da sociedade. Né? A quebra de paradigma ela é lenta, né? Ela infelizmente. É lenta. Ela é lenta. E eu acho que quanto mais forçada ela for, sem explicar os motivos, mais preconceito as pessoas vão ter. Porque se eu chegar para alguém e falar hoje, você precisa fazer esse caminho, virando para a direita e para a esquerda, a pessoa vai se questionar o porquê. Se a gente chegar hoje e falar, 50% da liderança da Yara vai ser feminina, ou 40%, por quê? Eu acho que é importante a gente trabalhar para que as pessoas entendam os porquê, né? Com certeza. Sim. E falando até sobre questão dessas mulheres ascendendo na carreira, né? A importância de um plano de carreira, né? Para as mulheres. Como que a Yara trabalha isso hoje, a questão do plano de carreira? Como que vocês enxergam essa questão do plano de carreira dentro da Yara? Sim. A gente tem um número grande de mulheres na base. E uma das ações que a gente vem
fazendo é trazer mulheres em outras posições. Então, são duas ações concomitantes. A primeira é preparar e acelerar a carreira dessas mulheres que estão na base, fazer com que elas ganhem conhecimento, protagonismo para poder crescer na carreira. E a outra é trazer no mercado mulheres já que estão em posições ou de liderança, muitas vezes, ou posições de especialista, para que elas criem massa e tragam outras mulheres. Então, é um dominó, assim, um negócio meio combinado que a gente tem que fazer para garantir que essas mulheres, além de chegar em posições de liderança, elas consigam ascender na carreira. Então, assim, não tem uma proposta de plano de carreira estruturado, mas a gente tem que dar condições para que essas mulheres se preparem para as carreiras e queiram estar nessas carreiras, né? Você sente que vem acontecendo já isso hoje, Mayara, no campo? Você tem percebido né, as mulheres conseguindo ascender mais facilmente? Eu acho que essa mudança ela não está tão acelerada quanto a presença de mulheres. Eu acho que ainda vejo muitas meninas se candidatando para cargos de base e uma dificuldade um pouco maior de ascensão dentro das empresas, não falando exclusivamente da Yara, tá? Mas eu acho que tem uma dificuldade um pouco maior, então, na promoção, na mudança de cargo, nesse crescimento de carreira. E daí vai muito dos vieses de novo. Mas é mulher porque o esposo não aceita mudar de região, ou porque tem filho, então não vai poder assumir uma responsabilidade nova. Então, eu acho que isso vem muito carregado. E aí a gente tem que trabalhar tanto a cabeça das meninas que estão trabalhando, que estão entrando, estão ali na base, para saber se elas querem ou não, e isso precisa ser perguntado, porque pode ser que alguma delas ali queira muito, né, e não esteja conseguindo, Sim. E pode ser que algumas não queiram. Pode ser que aquela função que elas estejam desempenhando tá legal. Sim. E tá tudo bem, né? Teve, inclusive, um caso como esse, numa dessas reuniões do Women in Agronomy, a moça me perguntou para mim, mas eu não quero ser gerente. Por que eu preciso ser gerente? Não, você não precisa ser gerente. Você pode usar a sua capacidade, o seu estudo, enfim, a sua experiência para fazer aquilo que você quer. Que essa carreira é sua. Não é minha, não é do seu chefe, não é da empresa, não é da sociedade, é sua. Essa chave tem que estar no seu bolso, não no bolso de outra pessoa. Então, você não quer ser gerente? Legal, bacana. Okay. Mas vai ser o que você quiser. Mas é sobre ter a escolha. Exato. Né? E sobre ter consciência da escolha. Sim. Eu posso escolher, eu não preciso entrar numa carreira e seguir conforme me indicam. Sim. Né? E aí, importante, de novo, a liderança. Não só a liderança quando a gente pensa em gerentes e em diretores, mas também a liderança direta dos CTCs com as suas ATCs, Sim. dos gerentes com as suas lideradas, da cultura do feedback, da troca de informação. Eu acho que o plano de carreira ele não precisa ser traçado e seguido exatamente na linha. A Mayara, que entrou na Yara lá em 2016, não fez o plano de carreira e acertou cada ano que a gente teve de mudança até chegar agora em 2024. Então, isso muda ano após ano e conforme a pessoa vai amadurecendo, esses planos vão mudando também, Sim, é um processo. Então, eu acho que essa cultura do feedback e estar em contato direto com o seu líder é extremamente importante também. Alinhamento de expectativas, né? Sem dúvida. Não posso chegar para ti e esperar, Atena, hoje eu gostaria que você me promovesse a diretora da Yara. Não é isso, sabe? Eu vou conversar contigo e falar, Atena, acho que podemos traçar um caminho para essa função. Sim. Esse que é o ponto. É exatamente isso. E vocês estavam falando aí a respeito da questão de ser mãe, o papel de mãe, o papel de profissional. Eu queria falar um pouquinho dessa questão da interseccionalidade. O que é isso? Que é as mulheres, por exemplo, negras, ou mulheres PCD. Né? Existe um dado aqui que eu trouxe do IBGE que fala que as mulheres negras tendem a ter menor participação e as taxas de desemprego e informalidade são mais altas entre elas do que nos demais grupos demográficos. Eu queria entender um pouco como que o trabalho de vaga afirmativa ajuda a minimizar essa diferença. Sim. Segundo essa mesma estatística, a gente sabe que essas mulheres que estão na informalidade, a maioria delas é arrimo de família.
E aí a gente entra em outras interseccionalidades, inclusive mulheres de 50 a mais, 60 a mais, que continuam sustentando suas casas. Então, se essas mulheres negras, especialmente, ou mulheres com deficiência, elas têm que trilhar um caminho mais complexo de sustentar a família e ficar na informalidade, obviamente elas não vão ter a oportunidade de estudar ou não estudar no período em que deveriam, né? Então, para trazer essas mulheres, a gente tem que ter intencionalidade. A gente tem que ir buscar essas mulheres dentro dessa interseccionalidade, ou seja, pessoas negras, pessoas LGBT, mulheres LGBT de qualquer natureza, mulheres com deficiência. A gente tem que intencionalmente partir atrás dessas mulheres, buscar essas mulheres para poder trazer para o ambiente corporativo. Porque não necessariamente elas vão se candidatar, para começar. A gente não necessariamente vai incluir essas mulheres em processos seletivos, porque elas não estão disponíveis, elas não se candidatam. Então, o primeiro caminho é abrir uma vaga afirmativa. A gente precisa realmente ser intencional. A estatística também diz que quando as pessoas diversas elas enxergam vagas que não são afirmativas, dificilmente elas se candidatam. Então, elas precisam enxergar que aquela vaga é para elas. E aí, elas, com mais facilidade, elas vão se candidatar àquela posição e a gente acessa. Mas, se não, a gente tem que ir atrás. A gente tem que realmente fazer busca, a gente tem que ir nos lugares onde elas estão, para poder trazer para dentro da organização e realmente fazer um trabalho direcionado. E agora, queria fazer uma pergunta para você, Mayara. Você sente, na sua experiência hoje, que, primeiro, né, que as mulheres, elas estão mais donas de si no campo, quando elas saem a campo, e o produtor rural, né, ou até os outros profissionais da área, estão recebendo melhor essas mulheres? Sem dúvida, estão recebendo melhor. Eu acho que as mulheres, elas estão tão capacitadas hoje, elas acabam, inclusive, surpreendendo vários dos produtores rurais e profissionais que a gente encontra no dia a dia. Então, as mulheres, sim, elas estão sendo valorizadas, estão sendo mais bem recebidas. A gente escuta menos problemas hoje em dia do que a gente escutava antigamente, mas ela é uma constante, né? A gente precisa continuar trabalhando a diversidade para que isso não volte a acontecer ou que o número não deixe de melhorar, né? Se a gente está numa curva ascendente, a gente tem que continuar que essa curva ela siga... É um trabalho que tem que continuar, de formiguinha. De formiguinha, mesmo, né? Isso. Sim. E é muito importante que essa amostragem ela seja boa, né? Quanto mais mulheres a gente tenha no campo, são mais mulheres mostrando por que as mulheres estão trabalhando no campo, né? Eu acho que isso é bem importante. Momento 1 a 1. Agora, meninas, eu vou partir aqui para um bate-bola rápido com vocês, para conhecer um pouquinho mais de vocês. Primeira pergunta, em uma palavra, o que é abraçar a inclusão para vocês? Eu posso falar, assim, na medida do possível, tentar andar com os calçados dos outros, assim, tentar se colocar no lugar do outro, enxergar a visão por outra perspectiva, sabe? A gente usou a palavra para isso antes e eu esqueci. Empatia? Agora. Empatia. Talvez, se tivesse que resumir em uma palavra, seria empatia, com todas as limitações da palavra, né? Mas eu acho que seria essa. Acho que é buscar pontos de vista também diferentes, né? Eu acho que a gente sair um pouco do nosso lugar e se colocar mesmo no lugar do outro, de como o outro vê o mundo, né? Acho que é um pouco isso. E você, Atena? Eu ouvi uma frase hoje que eu lembrei agora, achei muito legal. É a gente falar mais sim do que não para as pessoas diversas. Porque as pessoas diversas estão acostumadas a ouvir não. Então a gente precisa aprender a falar mais sim do que não. Ótimo. Qual a sua principal conquista profissional aqui na Yara? Eu acho que
que São está muitas, porque vocês estão sendo- pensando, porque são muitas. Eu acho que está sendo, de fato, proporcionar oportunidades mais importantes para pessoas diversas. Eu acho que o meu trabalho Dizer mais sim do que não dizer para mais sim do pessoas que não, diversas. certamente. E com o time de Talent Acquisition, né, de recrutamento e seleção, a gente realmente está proporcionando oportunidades diversas. Acho que Muito isso para legal. mim é muito importante. E para você, Mayara? Eu acho que nesses bons anos que eu tô na Yara, eu tive várias conquistas, mas a principal delas eu acho que não foi com relação a uma promoção, um cargo ou uma melhora de salário. Não seria nada disso. Acho que seria justamente no ponto, de novo, de ter me tornado mãe, uma nova Mayara, né? E ter conseguido conciliar, ou estar conseguindo conciliar essas duas funções, assim. Não vou dizer com maestria, né? Mas de conseguir desempenhar bem os dois papéis. Eu acho que essa foi a minha maior conquista. É uma grande conquista. É uma grande conquista mesmo. Uma mulher inspiradora. Pode ser qualquer uma. Minha avó. Sua avó? Minha avó. Minha avó é filha de produtores de arroz, era filha de produtores de arroz lá do sul do Rio Grande do Sul, e eles eram em 21 filhos. Nossa. E a minha avó não teve possibilidade nenhuma de estudo. Ela saiu de casa para casar com um militar, deserdada, não escrevia uma palavra além do nome dela. E ela formou a minha mãe em nutrição. Então a minha mãe foi para a universidade e se formou. E a minha avó aprendeu a ler e escrever para fazer um curso de corte e costura. E ela pagou a universidade da minha mãe costurando o vestido de noiva. E depois apoiou a minha família para fazer a minha formação também. E ela falava muito, quando teve ali a questão do plano Collor, né? O meu avô já era falecido, eu não cheguei a conhecer. E ela dizia para minha mãe, você não vai parar de estudar porque você precisa estudar. Se a gente tiver que comer polenta todos os dias, não tem problema, porque ninguém vai saber que a gente está comendo polenta. Isso é uma coisa que ela falou para minha mãe, e que quando a minha família passou por dificuldade financeira, a minha mãe falou para mim, que a Dedé, no caso a minha avó, falava que se a gente tivesse que comer polenta todo dia, a gente ia comer polenta todo dia, que ninguém ia saber, ninguém tinha nada a ver com isso. Acho que minha avó foi uma mulher forte, formou uma filha e uma neta, então para mim ela é minha mulher inspiradora. Muito inspiradora. E você? Aí eu vou copiar minha avó também. Minha avó Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês, sem querer, estão fazendo aí um culto à ancestralidade, né? exatamente, A ancestralidade feminina. Olha que E a legal. minha vai um pouquinho além da ancestralidade da minha avó. Minha avó é filha de uma mulher escravizada com o dono da fazenda. E ela foi criada na casa como filha da casa pela mulher do dono da fazenda, um barão do café. E ela foi criada tocando piano, aprendendo francês, e depois ela pegou todas essas informações, casou com um sitiante e criou uma escola na vila onde ela morava. E aí ela foi trabalhando essas crianças para que elas, muitos filhos de imigrantes italianos na região lá de Jaboticabal, e ela foi trabalhando essas crianças para que elas se tornassem adultos melhores. E ela era médica da região também, só que ela usava medicamentos homeopáticos. Ela manipulava. Então, ela adquiriu o conhecimento Nossa, uma história e tanto. de manipular os medicamentos homeopáticos para cuidar. E cuidou de todas as crianças ali da região, sempre. E com 12 filhos. Um filme imperdível. Um filme imperdível. Ah, tem vários. Tem vários, tem um monte. Filme imperdível, deixa eu pensar. Pode ser um que vocês gostam. É complexo, tá? Mas eu acho uma obra de arte Bastardos Inglórios. Eu acho que é um bom retrata filme. uma época péssima, né? De uma maneira cômica e lúdica. Assim. Eu acho que Bastardos Inglórios é uma obra de arte. E você, Atena? Eu vou dizer que não é um filme, é uma série, Outlander. Ah, muito boa. Eu sou apaixonada por essa série. Muito boa. Netflix, né? Tem na Netflix e tem, Na se eu não me Amazon. engano, no Star. É. Star Agora Plus. conta pra gente, pela série ou pelo Jamie Fraser? Aí por tudo, né? Mas a história é uma história muito interessante, ela é uma história muito rica
e que retrata uma história, né? Um período histórico muito interessante. Sim. Maior sonho? Nossa. Maior sonho. Não precisa ser assim, um sonho enorme. A paz no mundo, não. Isso é muito coisa de miss. Não. Muito mesmo. Não, maior sonho para mim é ver minhas 3 filhas bem, assim, já encaminhadas. As 2 mais velhas estão, a mais nova está encaminhando. O meu maior sonho é que eu consiga entregar para Amanda um mundo melhor do que minha mãe entregou para mim. Está no caminho, Mayara. Tomara. Já está no caminho. O que faz no seu tempo livre? Planto. Ai, que delícia. Cuido das minhas plantinhas. Um ótimo Minhas passatempo. plantinhas e meus cachorros. Isso mesmo. Eu sou mãe, eu não tenho tempo livre. Mas deve dar tempo de fazer assim um bolinho com ela. Não, eu brinco muito. A gente tem o costume em casa de sentar no chão, né? Então a gente sai do sofá, sai da frente da televisão, a gente senta no chão Tão e importante brinca isso hoje em com a dia, Amanda. né? Pra comer, pra brincar, pra pintar, pra ensinar os números. Isso é muito importante hoje em dia, realmente. Estou nessa fase com meu neto. Sento no chão, que tem 2 anos e meio. Aí rolo com ele, brinco. É muito bom. Eu já estou no passo adiante. E para finalizar, um conselho para as profissionais do setor. Eu diria que, primeiro de tudo, acreditar em si mesmo, alinhar a expectativa e não aceitar menos do que elas merecem. Isso é extremamente importante. Saibam o seu valor e estejam felizes com aquilo que vocês fazem. Se a gente não souber o nosso valor, quem que vai dar valor pra gente, né? É verdade? E você, Atena? Eu diria para as mulheres, não deixem que a rotina engula vocês e que mate os sonhos. Não deixem que as obrigações sejam maiores do que aquilo que você deseja, que você almeja para a sua vida. Um bom conselho. Um bom conselho. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito vocês duas. Foi ótimo, foi uma troca muito rica. Obrigado, viu? Obrigado pelo conhecimento aqui que vocês compartilharam com a gente. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer você pela audiência e convidar a conhecer outros conteúdos do nosso podcast nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Iara para a sua lavoura. Vejo vocês em breve. Até lá!